Salve, salve, torcedor Cruz Maltino que acompanha o meu canal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Antes de falar sobre o Vasco, né, que é o assunto principal, gostaria só de compartilhar com vocês. É que assim, eu gostaria muito de ter mais tempo durante a semana para estar trocando essa ideia com vocês com esse formato, eu mesmo gravando. Mas no momento eu ainda não tenho outros corres, né, durante a semana, tenho meu trabalho e tal. Então eu não consigo, por isso que eu fico trazendo cortes de outros programas. É a forma que eu tento para manter o canal vivo, manter conteúdos ativo diariamente para vocês. Mas eu vou buscar tá compartilhando mais vídeos com esse formato. Eu gostaria também de iniciar algumas lives durante a semana ou até mesmo ao final de semana para a gente trocar uma ideia, bater papo, falar de Vasco, que é que é o assunto que permeia, né, que preenche o canal aí. E eu gostaria da opinião de vocês, se vocês puderem dar esse feedback, né? Falar, não, continua assim, tá da hora, ou não tá, melhora nisso, melhora naquilo. Gostaria também de fazer um pedido a vocês, que é a forma com a qual o YouTube entende se o canal tá indo bem ou não, é o like. Então, se você gosta do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal. Para quem já acompanha, então é isso. Deixo aqui o meu convite para vocês, meu agradecimento também, quem já vem acompanhando o canal. Mas enfim, vamos falar de Vasco, que é o que interessa. Tivemos aí uma semana recheada, né, com a apresentação do Diniz. Mas eu gostaria de iniciar, né, falando da rescisão do Souza e do Capasso. Entraram em acordo aí com a diretoria de forma amigável, pelo menos é o que tem sido divulgado, e rescindiram, né? Rescindiram o contrato. Assim, para iniciar falando do Souza, cara, eu sou o tipo de torcedor que todo atleta que o Vasco contrata, eu tento apoiar de alguma forma. Assim, não evitando criticar o cara logo de início e tal. Principalmente atletas que foram formados no Vasco, sabe? Atletas da base, como Souza, Alex Teixeira, o próprio Coutinho. Porque eu vejo que de início, quando o cara chega, já chega com uma rejeição muito grande. Mas assim, quando você torce contra um atleta, você tá torcendo contra o Vasco de certa forma, entende? Porque se o cara ir mal, automaticamente o elenco ele vai interferir na forma qual o time joga, né? Mas a ideia não é essa, para não fugir o raciocínio. Tipo assim, o Souza veio, né? Ele não estava já em alto nível há um longo tempo, estava vindo de, de contusão, estava vindo de um tratamento. Mas assim, fez lá todo um acordo com o Coutinho para trazer o Souza e o Alex Teixeira. A gente já ficou com o pé atrás porque o Alex Teixeira já não servia em 2022, porque serviria em 2024, né? 2 anos depois, um pouco mais velho, com um tempo de futebol parado. Então, aí o Souza teve suas oportunidades, não aproveitou, ficou no banco com o Carille, com o Felipe e também com o Diniz, já vinha há um tempo afastado. Como ele mesmo disse que se ele voltasse ao Vasco ou ao futebol brasileiro e ele percebesse que não estaria rendendo ou ajudando o time de certa forma, que ele mesmo pediria para sair, então eu acho que nada mais justo do que ele sair, né? Já que ele não estava ajudando, não estava sendo nem mesmo relacionado. Então veio aí a notícia essa semana que ele entrou em um acordo com a diretoria e resolveu rescindir o contrato. Falando do Capasso, o Capasso é aquele típico caso do cara que se acha muito bom para o futebol. Ele é um cara ruim? Não penso dessa forma. Né? Jogou poucas vezes pelo Vasco, as vezes que jogou, comprometeu algumas, chegou até fazer algumas partidas assim boas, né? Dentro da possibilidade ali do elenco, que o elenco não era tão bom assim. Foi emprestado, voltou já sabendo que não seria aproveitado, né? Teve a oportunidade teve seu caminho liberado para buscar outras equipes. Tiveram aí desacertos entre ele e a diretoria ali, porque ficou liberado, mas ele não queria sair. Falaram que ele ficava ali apegado ao contrato, né? Sentado no contrato, como costumam dizer, recebendo, que não é um direito do jogador, pô, tá com o contrato assinado, ele vai ficar recebendo, se ele não quiser sair, enfim, até o final do contrato. Tivemos aí a declaração do Felipe, né? Todo esse assunto e tal. É um cara também que já não era bem visto pelo próprio elenco. Dizem que ele causava
não deixava um clima tão agradável, né? Por conta das atitudes que ele ficava tomando via Instagram, via internet e tal. Então, assim, eu penso assim, que muito ajuda quem pouco atrapalha. Então, se é um cara que não está sendo utilizado, perdão, não está sendo utilizado, não tem possibilidades de voltar ao elenco, dadas as condições, e ainda ficava causando tumulto em um elenco que já não tá andando tão bem, então é melhor que se chegue a um acordo e que esse cara saia, né? Tiver que pagar algo ou não. Enfim, então os dois estão aí rescindindo. Provavelmente terão outros nomes aí ao longo da semana, nos próximos dias, como o Jean Davi, por exemplo. Eu não sei se o Alex Teixeira vai entrar nessa barca ou o Fernando Diniz vai tentar recuperar o futebol do Alex Teixeira. Então é mudando de assunto. Tivemos agora a apresentação do Fernando Diniz, bem elogiado pela mídia aí. Um cara que se mostra muito interessado, conhecedor da história do clube, veio porque acredita que esse elenco pode sim render mais. E eu, pessoalmente, acredito também que ele vai fazer esse elenco render um pouco mais. Mas é como eu disse nos outros vídeos, ele precisa também da ajuda do elenco, porque não adianta nada se ele, com toda a sua capacidade que já mostrou nos outros clubes que passou, principalmente num bom trabalho pelo Fluminense, se ele quiser muito trabalhar, acreditar no elenco, mas o elenco em campo não demonstrar isso. Então, tipo assim, tem que ser um trabalho em junção. O trabalho bom do técnico, mas a força de vontade, né? De gás mesmo, de querer em campo dos atletas. Eu acho que isso é uma junção, tem que caminhar junto para dar certo, né? O time mesmo, de certa forma, de uma forma geral. Então vamos ter aí hoje, né, Vasco e Fortaleza. Eu vou considerar isso como a de fato estreia do Fernando Diniz. Porque aquele jogo contra o Lanús, apesar de com pouco tempo à frente, ele já ter demonstrado, o time no primeiro tempo ali ter demonstrado já uma pequena evolução, principalmente na posse de bola, na forma de jogar. Segundo tempo esquece, né? Segundo tempo foi o Vasco de sempre. Eu acho que depois do Lanús, teve aí mais quatro treinos. Se com um treino ele já conseguiu fazer com que o time demonstrasse alguma melhora, eu acho que agora sim é a estreia dele. 4 treinos depois, alguns dias depois, conhecendo melhor o elenco, conhecendo cada pessoa ali, trocando ideia, tentando implementar melhor o seu trabalho. Eu acho que sim, que hoje o Vasco vai demonstrar o trabalho do Diniz em campo, né? Vai, tô dizendo que o Vasco vai vencer? Não. Gostaria muito, né? Lógico, né? Como um bom torcedor, como um bom vascaíno, gostaria muito que ele implementasse seu trabalho, o elenco demonstrasse tudo e ainda saíssemos com a vitória. Mas assim, futebol não é exato, né? Se fosse questão de lógica, a gente não estaria onde a gente está. Mas eu acredito que é isso, que hoje teremos aí a estreia do Diniz de fato, com suas ideias implementadas em campo. Espero que o time consiga se adaptar o mais rápido possível às ideias do Diniz. Vamos sofrer aí ao longo do tempo com algumas ideias, principalmente com essa ideia de saída de posse de bola ali, jogando com o goleiro e tal, que a gente sabe que é uma ideia dele e ele não vai abandonar isso. A gente já viu no primeiro jogo, né? Ele já demonstrou que ele não vai abandonar isso. Ele mal conhecia o elenco, mal tinha treinado e o elenco já colocou essa tática em jogo ali. Então, acredito eu que ele não vai abandonar isso, mas o Fernando Diniz não é só isso, né? Então, o Fernando Diniz, ele é um bom técnico, né? Aparentemente é um bom cara como pessoa, né? De pessoa para pessoa ali, trocando ideia com os atletas. Vamos ter hoje aí um elenco em campo sem muitas novidades. Eu acredito que ele vai entrar com a mesma equipe que jogou contra o Lanús, né? Até porque a gente não tem muitas peças, né, para ser mexido. Eu acho que um dos maiores problemas do elenco do Vasco é justamente esse. Porque o elenco principal não é essa mil maravilhas. É um elenco ruim? Não é. Mas também não é um elenco tão bom. Mas o problema é quando precisa mexer, precisa vir peças do banco. Eu acho que esse aí é um dos detalhes que precisa ser urgentemente trabalhado, né? Com a próxima janela aí vindo. Então,
Mas enfim, o Vasco vai a campo com Léo Jardim, a dupla de zaga que é o João Vitor e o Luiz Gustavo, que veio da base e está se firmando. O último jogo ele fez um jogo muito bom, né? Tem aí seus altos e baixos, mas, cara, é um moleque ainda, é novo, veio da base, tá pegando confiança. Eu acredito muito que esse cara vai se tornar um bom zagueiro, tem estatura, tem porte físico para isso. Lembra um pouco o Dedé, né? Que quando iniciou no Vasco foi aquela ascensão meteórica. A dupla de laterais, o Paulo Henrique e o Piton, que o Piton precisa urgentemente voltar, cara. Voltar pro jogo, voltar a ser um bom lateral. Ele nunca foi um bom lateral defensivamente falando, mas ele era o elo que ligava os gols do Verratti com os cruzamentos. Hoje em dia ele não acerta mais os cruzamentos, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Assim, saber a gente sabe, né? Quando o elenco não tá bem, tipo, até as peças que se destacavam começam a diminuir o futebol também, de certa forma. Hugo Moura, que precisa colocar a cabeça no lugar. Tietê, Felipe Coutinho. O Vasco precisa muito que Felipe Coutinho entre no jogo também, cara. É o 10, é o cara que pensa que pelo menos deveria agir dessa forma. E a gente vê o Coutinho muito apático, sabe, em campo. Eu acho que isso faz muita falta. O 10 pensador ali, o 10 que vê o jogo diferente. O Coutinho é esse cara, mas ele não consegue transmitir isso dentro do elenco, sabe? Eu não sei se ele sente muito por saber que as jogadas não tá dando certo. Você vê que ele dá um passe quando o outro não pensa da forma que ele tá pensando, que a bola sai ou passa direto, ele fica muito irritado e depois daquilo parece que ele simplesmente larga a mão, sabe? É, enfim. Ryan numa ponta, Nuno Moreira, que é uma das ótimas notícias que a gente tem aí, ou talvez a única notícia boa que a gente tem nos últimos meses, que é a contratação do Nuno Moreira. Esse cara veio, joga muito bem, apesar de estar demonstrando muito cansado, se demonstrando muito cansado. Mas assim, tem o fator de dele estar vindo de Portugal, já ter jogado uma temporada inteira, era para ele estar parando agora e não começando uma nova temporada, então isso tem pesado muito para ele. Mas enfim, é uma ótima notícia. Acredito que esses caras, o Nuno Moreira, o Felipe Coutinho, o próprio Tietê vai jogar muito bem com o Fernando Diniz, apesar dos pesares aí que todo mundo tenta apontar muito a questão da discussão que ele teve com o Diniz no passado aí, quando jogava pelo São Paulo. Eu acho que eles já se acertaram enquanto isso ficou no passado. Tem tudo para ter seu futebol elevado. Eu acho que esses caras, assim, mais inteligentes, vamos dizer assim, não que os outros sejam burros, né? Não é essa a palavra. Mas um cara mais pensador da bola, eu acho que esses caras vão conseguir ter uma evolução mais rápida com o Fernando Diniz em campo. E o Verratti? O Verratti no ataque, isolado, né? Todo mundo sabe, é o cara dos gols que a gente tem. Tem um grande problema com o Verratti, que é o jogar com os pés. Bola no alto não dá para ninguém. É um dos melhores centroavantes do Brasil, quiçá da América. Mas a bola no pé do Verratti queima, cara. É difícil falar isso. Mas assim, 90% das vezes, quando a bola pega no pé do Verratti, a jogada morre. E eu acho que ele vai ter muita dificuldade para trabalhar com o Diniz. A não ser que o Diniz faça um trabalho para o time jogar para ele, né? Eu não vejo muito a ideia do Diniz jogando toda hora com esses cruzamentos de um lado e do outro. O Paulo Henrique cruzando, o Piton cruzando, todo mundo cruzando o tempo todo. Não é assim que os times do Diniz costumam jogar mais com bola no pé. Mas é o melhor atacante que a gente tem, é um dos melhores cabeceadores do Brasil, jogando no Brasil, né? Então tem que se aproveitar isso. Não sei como o Diniz vai implementar isso no seu estilo de jogo, mas o Ferretti também não pode sair, pelo menos agora, né? Não temos um substituto para ele. Mas enfim, é isso. Hoje o Vasco entra em campo contra o Fortaleza, às 6h30 da noite. Vamos torcer aí para o Vasco demonstrar um ótimo futebol bem jogado, posse de bola, jogadas trabalhadas, e que principalmente retorne ao caminho das vitórias, né? Já são aí 8, 9 jogos sem vencer. Então é isso. Eu acho que veremos aí um futebol bem diferente, um futebol praticado bem diferente dos últimos que a gente
teve aí contato, né? O Vasco do Diniz, perdão, o Vasco do Carille, o Vasco do Felipe, que foi um desastre total. Eu acho que é isso. O Vasco vai vir diferente. Vai vencer? Não sei te dizer, porque o futebol não é exato. Gostaria muito. Se dependesse só da minha vontade, sim. Os 3 pontos já estaria garantido. Mas futebol não é isso, né? A gente tem que torcer e torcer é o que nos resta ultimamente. É isso, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Até mais. Vamos torcer aí para uma vitória do Vascão e que no próximo vídeo a gente venha aí um pouco mais feliz, um pouco mais aliviado e que, enfim, o trem bala da colina retorne aos trilhos da vitória. Beleza, rapaziada? Tamo junto e até mais.